crianças, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais uma aula de ciências e hoje o nosso assunto será sobre fotossíntese. Vamos compreender esse processo, no meio ambiente e a importância dele, para nossas vidas, para tudo que nós fazemos no nosso cotidiano. Para a gente entender um pouco esse processo, vamos iniciar olhando uma imagem aqui comigo. Vamos lá. Olha essa imagem. Observe a imagem abaixo que mostra o processo realizado pelas plantas e para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Se você observar a imagem, nós temos aqui, é claro, a planta, uma árvore, Nós temos a setinha indicando água e sais minerais que são retirados do solo através da raiz. Esses sais minerais penetram a raiz e levam energia para a planta. Temos aqui também na imagem mostrando o gás carbônico fornecido a essa planta pela natureza, tá? E o oxigênio que a planta solta nesse meio ambiente, ok? E aqui a energia solar. Se você reparar nas setinhas, os sais minerais são retirados, alimentam essa planta. O gás carbônico também, fornece energia a ela, assim como a energia solar. Mas se você observar essa setinha verde, ela não está levando para a planta, ela está saindo dessa planta. Então, a planta em si, ela faz um processo com a água e sais minerais que ela retira do solo, o gás carbônico e a energia solar, e com esse processo que ela realiza, que é o que nós chamamos de fotossíntese, ela solta esse oxigênio no meio ambiente, tá? Que nos ajuda, é claro, na nossa respiração e no nosso meio, tá bom? Então, todo esse processo aqui é o que nós chamamos de fotossíntese. Esse processo que a planta realiza ao retirar esses nutrientes do meio ambiente. Para a gente compreender melhor esse processo, vamos assistir agora um vídeo comigo, para a gente compreender melhor como ele funciona, tá bom? Acompanha aí. Smile and Learn. Hoje aprenderemos a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que as plantas realizam para fabricarem o seu próprio alimento. No processo da fotossíntese, a planta transforma a água, a luz solar e o dióxido de carbono em oxigênio. Para começar o ciclo, as plantas absorvem a água e os sais minerais da terra através das raízes. Esta mistura chama-se seiva bruta. A seiva bruta passa da raiz ao caule e é distribuída pelo resto da planta através dos vasos lenhosos, ou xilema, até chegar às folhas. As folhas captam o dióxido de carbono através dos estômatos. E é justo aqui, nas folhas, onde se realiza a fotossíntese. Nas células das folhas encontramos os cloroplastos, que contêm um pigmento chamado clorofila, que é o que dá a cor verde às folhas. Eles permitem captar a luz do sol. Com a seiva bruta, a luz do sol e o dióxido de carbono, ocorre a fotossíntese, processo pelo qual a seiva bruta se transforma em seiva elaborada e é transportada para o resto da planta através dos vasos liberianos ou floema. É neste momento quando se libera o oxigênio. Lembre-se de que as plantas realizam a fotossíntese somente durante o dia, já que precisam da luz do sol. Não confundam a fotossíntese com o processo de respiração da planta. As plantas respiram durante todo o dia, absorvem o oxigênio e liberam dióxido de carbono. As plantas são fundamentais para a vida no planeta Terra, pois elas limpam o ar e, graças a elas, podemos respirar ar puro. Portanto, você já sabe, nunca se esqueça de cuidar delas e de respeitá-las. Então, vocês viram aí como funciona esse processo de maneira, passo a passo, como o vídeo apresentou. Então, só para relembrar. Esses sais minerais, a água, é retirada do solo através das raízes que alimentam essa planta, que ao somar junto com o gás carbônico,
que a planta observa da atmosfera e a energia solar, elas produzem seu próprio alimento. E esse processo é tão importante porque dessas plantas, desses vegetais, muita coisa é alimentada, muitos animais também, tá? Assim como nós também tiramos alguns nutrientes, alguns vegetais que nós nos alimentamos. Então esse processo é muito importante no meio ambiente, a fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo que as plantas realizam ao fabricar seu próprio alimento. Então quando lhe perguntaram o que é fotossíntese, já sabe. Isso é o processo que as plantas realizam ao fabricar seu próprio alimento. E do que elas precisam? Dos sais minerais que nós encontramos no solo, da luz solar, né, a luz do sol, e o gás carbônico. Tá? E com esses 3 elementos, elas conseguem fazer esse processo, né, se fortificar, produzir seu próprio alimento e soltam na natureza o gás oxigênio, que é tão importante para a respiração e o meio ambiente no geral. Não só nós, seres humanos, mas os seres vivos também no geral, animais e outros seres que o meio ambiente, né, do qual faz parte do meio ambiente. Então, para a gente compreender mais esse processo, vamos observar mais esse esquema aqui, ó. No vídeo, foi falado também, apresentado para vocês, então como nós podemos observar aqui no esquema, olhando comigo. No vídeo foi apresentado, foi explicado sobre isso, que o gás carbônico entra na planta, ó, aqui a setinha vermelha, penetra a planta, tá? E ela libera aqui a setinha azul, ó, o gás oxigênio no meio ambiente. Então esse gás carbônico, olha só, o estômago aberto e o estômago fechado, se você observar. Ele solta o gás oxigênio dessa forma. Então esse processo ele foi bem explicado no vídeo apresentado. E para a gente entender um pouquinho mais, olha só esse processo aqui mostrando uma planta também, um pouquinho, tá? Então vamos ver aqui, ó. Na fotossíntese o gás carbônico é utilizado e o oxigênio é liberado. Então essas trocas gasosas que eu acabei de explicar nesse esquema, acontece da seguinte forma que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, número 1, que é o que a gente vai ver na setinha 1, tá? A gente vê a água com os sais minerais, ela é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as folhas. Então tá aqui a setinha azul, essa aqui, ó. É o que acontece. A água e os sais minerais é transportado à planta pela raiz, ok? 2. Aqui o número 2. Nas folhas existe uma substância chamada clorofila, que absorve a energia da luz solar e, além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Então, a luz solar é uma substância chamada clorofila que é absorvida pela luz solar. Olha só a setinha amarela, que é essa aqui. Então, a luz solar penetra a planta, ó, tá vendo a setinha amarela? E absorve, ó, uma substância chamada clorofila que absorve, aliás, a energia solar. É só entendendo, clorofila presente na planta, tá, na folha, que dá essa coloração verde, tá, clorofila, que essa substância ela absorve a energia solar. Então, quando a energia solar, no caso a luz do sol, penetra a planta, ela absorve essa energia, que é o que ajuda nesse processo, tá? Então, mostra certinho, a luz solar que penetra a planta e junto com os sais minerais que a raiz já está transportando. 3. Os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes das plantas. Então aqui o verde, ó. Vocês estão vendo a setinha verde? Já está ao contrário. A azul ela mostra os nutrientes vindo do solo através da raiz, tá? E aqui os nutrientes, eles são produzidos principalmente nas folhas e transportados para as demais partes das plantas. Então esses nutrientes que são transportados pelo solo, a luz solar, eles são também distribuídos às demais partes dessa planta, desse vegetal. Não importa que no caso é uma árvore, mas isso também acontece com folhas e vegetais menores, é claro. Todo esse processo que eu estou explicando agora, tá? E a última parte, o número 4. O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre. Então, ele absorve aqui a luz solar, os sais minerais do solo e ele libera no meio ambiente o gás oxigênio. Lembrando o gás carbônico que ele absorve da atmosfera. Então todo esse processo com o gás carbônico, a luz solar e esses sais minerais, eles realizam a fotossíntese e liberam esses nutrientes para as outras partes da planta e soltando também um gás
oxigênio, o ar mais puro, ok? Então, o que ele diz aqui? Olha só a explicação. As trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas estômatos, que é essa abertura, ó. Lembrando, ó, o estômago aberto, quando o gás carbônico, ele adquire o gás carbônico e libera o gás oxigênio. E esse processo ele acontece nas folhas, ok? Então, falando sobre o estômago, ó. É uma imagem obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 2.500 vezes. Por isso que vocês veem a imagem dessa forma. Essa imagem está ampliada porque ela acontece aqui, nessa folhinha, que é claro, nós não conseguimos ver a olho nu, apenas com microscópio. Então, para concluir, vamos falar dessa respiração das plantas, tá? Os estômatos são encontrados principalmente, esses estômatos que eu estou me referindo aqui, ó, nas folhas e controlam a entrada e saída desses gases que eu falei, gás carbônico e a saída do gás oxigênio. Eles controlam essa saída e é por meio deles que durante a respiração a planta absorve o gás oxigênio presente no ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. E na respiração é gerada a energia que a planta precisa para se desenvolver, ok? Então, nesse processo, nós temos os sais minerais que são retirados do solo, o gás carbônico, que a planta acontece esse processo no estômago, que nós vimos, e com a energia da luz solar, ou seja, o processo do sol, esses três elementos são importantes para esse processo da fotossíntese. Eu espero que você tenha compreendido. Eu paro por aqui e te aguardo na próxima aula para nós continuarmos falando um pouquinho sobre esse assunto. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau.